Quero começar essa gravação estendendo um carinhoso abraço a todas as pessoas, todos e todas que estão participando desse curso. Cumprimentar pela sua organização, é um tema de grande atualidade, principalmente em época de crises, como nós estamos passando, em época de pandemias, e eu tenho segurança em dizer e pensar que a agroecologia é uma das estratégias para que a gente consiga sobreviver às crises, superá-las e contribuir para um outro tipo de sociedade, né? O tema que me propuseram foi abordar alguns aspectos relacionados com a transdisciplinaridade, com os conhecimentos tradicionais, os saberes locais, os saberes localmente produzidos, né? Eu tenho duas grandes questões que para mim são chave e que sem elas a gente não faz agroecologia, e são exatamente essas duas: a questão da transdisciplinaridade e da valorização dos saberes locais. Nos últimos anos tem sido frequente o uso de alguns conceitos como a própria inter ou transdisciplinaridade, a participação dos atores sociais, a sustentabilidade, a valorização dos conhecimentos, e às vezes parece que a simples menção ao conceito é suficiente para caracterizar novas estratégias de trabalho. E eu repito que recitar o nome do santo não é suficiente para produzir um milagre. O primeiro ponto que eu queria destacar é o respeito por uma certa autonomia disciplinar na produção e na circulação do conhecimento. Se não tivesse acúmulos nas disciplinas, a gente não poderia falar em transdisciplinaridade. Então, a primeira consideração é essa. A segunda é o reconhecimento de que a separação das disciplinas é, sim, um obstáculo para a abordagem de problemas complexos, como é o que a agroecologia aborda. Ela não trabalha no reducionismo da parcela experimental ou da placa de PET ou do laboratório. Ela trabalha com o meio real, onde operam os agricultores, as agricultoras e os técnicos, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no processo agroecológico. E o terceiro é a consideração de que esses conceitos são fundamentais para a implantação de trabalhos na agroecologia e que pretendem orientar-se pelos princípios da equidade e da justiça social, sem os quais a sustentabilidade passa a ser uma mera idealização. E para que isso aconteça é necessário valorizar os conhecimentos que os agricultores e as agricultoras produziram ao longo da história nos seus contextos socio-históricos, né? A transdisciplinaridade pode ser usada para produzir conhecimento para uma agricultura familiar na perspectiva da sua sustentabilidade social, ambiental ou econômica, ou para promover o desenvolvimento regional a partir das potencialidades locais, compatibilizando a produção com os princípios da justiça social. Mas ela também pode ser utilizada numa outra perspectiva, ou seja, servindo a outros propósitos, como preservação de recursos naturais, em processo de ecologização seletiva, mantendo na penumbra as assimetrias que existem na nossa sociedade, mascarando relações sociais desiguais entre os homens, entre si, e na forma como se apropriam da natureza. Então, eu acho que essa precisão ela é importante como largada nesse processo, né? Eu queria também fazer uma rápida digressão sobre conceitos que às vezes estão próximos, mas que não têm tanto parentesco assim, como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e também sobre a redução disciplinar. A multidisciplinaridade significa a intervenção de várias disciplinas simultaneamente, sem que ocorram relações sensíveis entre elas. Cada uma aporta seus conhecimentos e instrumentos analíticos de maneira isolada, não implicando na adoção da mesma visão de mundo. Todas as nossas instituições são multidisciplinares, múltiplas disciplinas, às vezes dentro do mesmo espaço, mas sem que haja interação entre elas. Já a pluridisciplinaridade ela vai um pouco além, ela exige associação e cooperação de disciplinas para uma realização comum, no mesmo nível hierárquico. No processo de interação, as disciplinas não mudam sua própria maneira de ver o mundo, nem seus métodos de trabalho, preservando suas particularidades. A interdisciplinaridade significa o encontro e a cooperação entre duas ou mais disciplinas, cada uma delas aportando seu corpo conceitual e a mesma metodologia de trabalho, o que implica no uso comum dos conhecimentos adjacentes e na compaginação de marcos epistêmicos. Transdisciplinaridade já vai além, exige o contato estreito entre as disciplinas, adotando o mesmo conjunto de princípios fundamentais, a mesma metodologia de pesquisa ou de trabalho, compartilhando paradigmas com uma finalidade comum, ou seja, submergindo as disciplinas num marco epistêmico comum. Tá?
Mas o que mais se nota, o que mais se encontra nas nossas instituições é a redução da disciplinar. Aquilo que Descartes dizia na segunda regra do método: é preciso reduzir o todo a partes tão pequenas quanto seja possível para melhor estudá-las. E aí cada disciplina atua individualmente na sua perspectiva, sem compaginação de marco epistêmico, sem compaginação de metodologia e muitas vezes cada uma com a sua visão de mundo. Isso é o que impera na ciência ocidental, nas academias ocidentais, e isso já faz bastante tempo já, porque o discurso do método foi escrito em 1643, né? Para tratar de um trabalho transdisciplinar, nós temos que ter algumas sequências, né? O primeiro deles é tratado, antigamente se falava em objeto de estudo, né? O sujeito de estudo, porque nós estamos tratando na agroecologia de relações intersubjetivas, seja entre pessoas e a natureza. São dois sujeitos com capacidades diferentes, que respondem de maneira diferente, não aquilo que se dizia na ciência convencional de um sujeito que estuda um objeto que lhe é alheio e que está fora dele, né? Primeira questão é os precedentes mais famosos, né, em termos de unificação de distintas naturezas num marco conceitual, foi Karl Marx, né, que praticou em suas obras uma ciência geral da sociedade, na qual o histórico, o econômico, o sociológico encontrava acomodação sobre um marco conceitual proporcionado pela filosofia do materialismo histórico, né. Tratava-se de um modelo transdisciplinar, epistemológico transdisciplinar. A transdisciplinaridade recupera a interdependência entre os fenômenos e a globalidade analítica na prática científica, além de, como prática, ocupar um lugar privilegiado no debate sobre o futuro desenvolvimento metodológico da própria ciência. Todavia, os métodos de pesquisa, a partir dos quais se organiza o saber, as condutas históricas, as noções conceituais e os procedimentos de validação de um trabalho, de uma pesquisa, são tão distantes entre as diferentes disciplinas científicas e os domínios da ciência que leva a considerar a perspectiva transdisciplinar no mínimo como um objeto distante e difícil de ser alcançado. Não é fácil superar a nossa história e as nossas práticas. Nós que fomos formados dentro de uma concepção da redução disciplinar, isso exigiria uma ruptura epistemológica para conseguir avançar no caminho da transdisciplinaridade, né? Eu agora acho que está na hora de introduzir um pouco a questão falar um pouco sobre a questão dos saberes tradicionais, né? Eu estou fazendo essa gravação aqui no Santo Amor, que fica no Morro Redondo, Pelotas, Capão do Leão, Arroio do Padre, Rio Grande, estão todos na grande Morro Redondo, né? E eu aqui desde pequeno vi meu avô me ensinando coisas tipo serração na serra, chuva na terra, em agosto, pegar uma laranja, as laranjeiras que estão aqui ao lado da casa, e dizer: essa está macanuda. Por que está macanuda, avó? Porque já teve geada e ela agora está macanuda, né? Claro, tinha uma relação de grau Brix que ele não conhecia, mas ele sabia que aquela laranja estava macanuda. Por que eu estou reportando isso? A ciência tal qual nós a conhecemos, ela tem 400, 500 anos. E a sociedade tem 10, 15 mil anos, milhares de anos de acúmulo de produção do conhecimento, e que esse conhecimento nunca foi produzido, nunca foi avaliado, nunca foi testado por uma instituição de pesquisa, por uma Embrapa, por uma Emater, por uma UERGS, por uma universidade qualquer, né? Como é que nós vamos pretender que a ciência tem um monopólio sobre os conhecimentos válidos, ignorando que esse conhecimento desenvolvido na relação com a natureza foi um conhecimento igualmente válido e que permitiu à nossa sociedade sobreviver, domesticar animais, selecionar plantas, reproduzir esse conhecimento em várias perspectivas? E isso exige, isso pode ser chamado de uma epistemologia natural, né? Se nós pensarmos numa epistemologia científica, podemos pensar numa epistemologia natural produzida pelos atores sociais nos contextos socio-históricos onde eles vivem, onde eles tiveram que desenvolver diferentes estratégias de relacionamento com a natureza para poder entendê-la, para poder apropriá-la sem extingui-la. Porque onde a sociedade adotou estratégias de apropriação da natureza de forma equivocada, houve colapso e as civilizações desapareceram, né? Isso aconteceu com os maias, com os astecas, na Ilha da Páscoa, em vários outros lugares do mundo. Tem obras, um livro chamado Colapso, que estuda
as civilizações que desapareceram, e que mostra que o desaparecimento foi fruto de adoção de estratégias errôneas, equivocadas, adotadas pelas civilizações que habitavam aqueles locais. Então, eu também, quando ao mesmo tempo em que eu afirmo a necessidade de valorizar esses conhecimentos socialmente produzidos, eu também digo que eles também podem ser postos à prova e devem ser estudados, para que a gente não cometa equívocos que outras civilizações cometeram. É uma pequena chamada de atenção. Em primeiro lugar, a gente tem que caracterizar as diferenças dos tipos de conhecimentos, entendendo que eles não têm valores superiores uns sobre os outros, né? Mas que eles podem ser articulados para produzir um terceiro nível de conhecimento. E o conhecimento tradicional na agricultura familiar, ele depende de reprodução em dois sentidos, né? Do surgimento de novas pessoas e do aprendizado sobre o modo de reprodução que as caracteriza, que caracteriza o próprio conhecimento, a própria sociedade. Ou seja, a circulação desse conhecimento depende do contato direto entre os atores sociais num contexto histórico e cultural. Fenômenos como o êxodo rural ou diáspora, que acontecem em casos de guerras, né, em que as populações de idade intermediária acabam sendo as mais sacrificadas, implicam em solução de continuidade na reprodução desse conhecimento. Acho que isso é uma coisa também que a gente tem que considerar, né? E para não interromper esses ciclos de conhecimento. Pandemias, por exemplo, podem provocar quebras na circulação do conhecimento. E há uma outra questão que eu acho relevante também, é um processo de invasão cultural, de lavagem cerebral, imposto pela ideologia da civilização urbana e industrial, baseada em duas premissas falsas, né? Uma é a superioridade dos técnicos, dos pesquisadores sobre a cultura local, dos agricultores, considerada em muitos casos atrasada, né? E a ideia de que a ciência representa a única forma de conhecimento válido, transformada em ideologia e às vezes também em mecanismos de dominação. Eu queria, já perto do fim, né, falar um pouco de metodologia para a gente trabalhar essa questão da articulação dos conhecimentos, né? E eu gosto muito de usar como referência um autor colombiano, Augusto Campos, que diz que ele coloca 9 teses, né? A primeira delas é que a oposição entre conhecimento científico e tradicional e o processo participativo é uma falácia. O problema reside em esclarecer as condições epistêmico-metodológicas que permitam a integração de saberes de forma não subordinada. Segundo, a incorporação de modos de conhecimento baseados na experiência, não considerados de forma passiva, permite superar problemas metodológicos, teóricos e técnicos provocados pela mediação racional, científica, que normalmente tende a filtrar ou adaptar os outros conhecimentos a seus esquemas, empobrecendo-os e às vezes deles se apropriando. Terceiro, a participação não é somente um método, ainda seja verdade que seus mais sérios problemas ocorrem no plano epistemológico. Teorizar e ir para a prática são coisas inseparáveis. Quarto, os diversos tipos de conhecimentos não têm atributos específicos que os tornem superiores ou inferiores uns aos outros. Todos os conhecimentos estão inseridos na realidade complexa, contraditória e diversa, constantemente sob a intervenção do ser humano. E, como eu falei, às vezes sob uma intervenção equivocada. Quinto, a tomada de posição frente à realidade estudada é inseparável da prática científica. Portanto, a neutralidade axiológica é uma falácia. O desafio na ciência não é negar ou eliminar posições comprometidas, mas manter vigilância para evitar que as posições individuais nossas, políticas e ideológicas, interfiram de forma inadequada no processo do conhecimento, né? Sexto, a articulação crítica entre o conhecimento científico e os saberes populares, historicamente cindidos e às vezes antagônicos, implica enfrentar a alienação e a ignorância que se aloja na cultura popular e as distorções de reducionismo que se encontram no conhecimento científico. Por que eu falo de ignorância e alienação que às vezes se aloja na cultura popular?
porque é muito comum as pessoas sofrerem processo de invasão cerebral e quando a gente vai falar com uma pessoa pela manhã, o problema da vida dela parece que é aquele que foi reproduzido no último Jornal da Noite, né? Então, despertar um senso crítico para fazer essas leituras que nos são impostas pelos meios de comunicação de massa e pelas redes sociais que às vezes nos impregnam de fake news, também é uma tarefa que a gente tem que superar, né? Não se pode admitir nem o conhecimento científico como instrumento de dominação, nem a valorização condescendente e paternalista do saber popular. Temos que descobrir formas de valorizar o que de bom ambos têm. E a articulação e a teoria deve ocorrer sem que a primeira conduza retilínea e mecanicamente a segunda, nem que a segunda represente um critério mecanicístico de verdade. Portanto, toda a teoria deve ser o aspecto consciente da prática e toda a prática pode ser objeto de elaboração crítica. Com isso eu encerro essa participação, me coloco à disposição e espero que tenha dado uma contribuição minimamente à altura da expectativa e da qualidade do programa que vocês organizaram. Um abraço a todos e todas.